Bom, a gente vai ver agora como é que você faz uma análise de estática em um determinado sólido. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é habilitar o meu simulation. Se ele já não está habilitado, eu venho aqui em opções, suplementos, né, e vejo se o SolidWorks Simulation está habilitado, certo? Sempre interessante marcar essas duas colunas, significa que toda vez que você iniciar o SolidWorks, o Simulation vai estar habilitado. Caso ele não esteja aqui nessa barra onde ele está localizado, né, é simples. Simplesmente você vem na barra, em qualquer um desses recursos, com o botão direito, tá certo? E seleciona aqui o nosso Simulation. Tá bom? Veja, por exemplo, superfícies não está aqui. Só como exemplo, se eu selecionar a superfície, ele vem aqui para essa barra, o recurso. Bom, então, Simulation, consultor de estudo, novo estudo. Análise de estática. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer e verificar se eu já tenho material. Nesse caso aqui eu já coloquei, né? É um aço, né? 304, então já estava. Então vou aplicar, só para mostrar para vocês. Apliquei o material, coloque em aplicar e fechar. Eu editei o material. A questão de conexões nós não vamos ver agora, porque isso aqui é muito mais usado quando eu tenho elementos de montagem. Então, como eu tenho aqui uma peça só, sólida somente, eu não tenho elementos de montagem dessa peça com outros elementos, então eu não vou me preocupar com conexões. Acessórios de fixação. Botão direito do mouse, eu posso escolher. Aqui eu vou escolher geometria fixa. Então eu vou especificar o que não vai, o que vai ser fixo nessa análise. Aqui eu vou colocar essa parte inferior e vou salvar. Bom, depois eu vou aplicar minha carga, força, torque, pressão. Aqui eu vou aplicar uma força. Aonde eu vou aplicar essa força? Nesse caso, né, eu vou aplicar aqui nessa área, né, normal a área selecionada. Então apliquei. Então achei primeiro aonde eu vou aplicar força, tá certo? Se eu fosse aplicar numa outra direção, não normal, eu clico aqui e aqui aparece uma outra caixa que eu posso selecionar um outro plano que vai me servir como referência. Não é esse o caso. Então eu vou continuar com direção normal. Valor da força. Eu vou colocar aqui valor 400 newtons, por exemplo. Tá certo? Eu posso inverter a direção, mas eu não quero, eu quero nesse sentido. Se eu clicar aqui, eu inverto a direção. E pronto. E vou salvar. Bom, agora nós vamos criar o que? A malha. Então, botão direito. Eu tenho algumas opções. A primeira é aplicar controle de malha, né? Nós vamos ver mais adiante quando que eu uso isso. Normalmente isso é utilizado quando eu tenho superfícies planas com superfícies curvas. E eu quero somente que a superfície curva você aplique uma malha com base em curvatura. Então não é esse caso, aqui eu só tenho superfícies planas. Então eu vou colocar aqui criar a malha. Veja, tenho densidade da malha. Só como exemplo, aqui eu tenho parâmetros de malha, né? Malha padrão e malha com base em curvatura, que se fosse o caso que eu precisasse, tivesse muitas áreas curvas, eu ia selecionar malha com base em curvatura. Então eu vou deixar definido aqui uma regulagem meio termo entre malha grossa e malha fina. Claro, quanto mais grossa a densidade da malha, menos preciso é o meu resultado, mas mais rápido é o cálculo. Quanto mais fina, mais preciso é o resultado, mais demorado é o cálculo. Vou salvar e vou esperar criar a malha. Bom, ela fez a criação de malha, ou seja, os pontos, né, jacobiano, dos nós, tudo direitinho, que é por onde ele vai fazer um cálculo da carga que eu planejei aqui dentro da estática, né? Então, opções de resultado, né, temos aqui executar estudo, vou aplicar aqui, ele vai aplicar o solver, que é o programa, e vai executar o meu resultado.
3, né? Então o que eu tenho aqui? Basicamente, eu tenho os pontos, né, onde eu tenho os maiores deslocamentos, as maiores deformações, né? O SolidWorks, a tensão que ele aplica, que ele fornece, né, ele não dá se a peça vai quebrar, não vai quebrar, ele não aponta, ele aponta dentro de uma determinada escala, tá certo? Aonde eu tenho os pontos mais críticos. Nesse caso, né, como o limite de escoamento ele é muito maior do que, digamos, o ponto máximo de carga que eu tenho aqui, eu não devo ter problema. Então, aqui como é que eu faço? Por exemplo, eu venho aqui com o botão direito em tensão, tá certo? Eu tenho sonda, por exemplo, aqui, foram atualizadas. Aqui eu posso medir, né, a tensão em qualquer ponto. Veja, aonde eu vou clicando, né, ele me dá a informação da tensão, do valor da tensão nesse lugar. Então, por exemplo, aqui eu medi em 2 pontos somente, né, só para a gente exercitar, né? Então ele dá o nó, o local, né, e o valor. Tem mais um outro detalhe interessante, né, que eu posso clicar aqui em cima do gráfico, né, e ele vai me dizer, exibir a anotação mínima e a anotação máxima. Então, se eu selecionar, ele vai me dizer aonde eu vou ter a carga máxima e a carga mínima. A carga mínima 0, que não vai acontecer nada com a minha peça. Aonde eu teria provavelmente uma deformação maior seria aqui, aonde? Nesse ponto, que inclusive ele mostra aqui, né, mais próximo da cor vermelha. Mas é claro, né, essa cor vermelha não significa que essa peça vai quebrar. Né? Significa que dentro dessa escala, que é uma escala que ele adota automaticamente, que a gente pode alterar, né, significa onde eu tenho os pontos de maior probabilidade de uma tensão máxima. Né? Então, como o limite de escoamento é muito superior a isso, não devo ter problema. Se eu quiser diferenciar a minha escala, eu clico nela 2 vezes com o mouse. Estou vendo aqui automático, eu posso definir. Né? Então, por exemplo, eu posso definir a minha escala se eu quiser. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar valores, e aqui, por exemplo, eu posso colocar o valor de escoamento. Então, a gente vai ver que praticamente não vai acontecer nada com essa peça, tá certo? E, evidentemente, eu posso colocar aqui a minha escala normal, eu posso colocar a escala científica, né? Então, por exemplo, você aqui dá para perceber, né, qual é o valor máximo que eu encontrei. 2,6 vezes 10 à quinta. Qual é o limite de escoamento? 2,1, 10 à oitava. Está muito longe, né? Então, significa que a gente não deve ter problema com essa peça. Um outro detalhe, né, do resultado do SolidWorks, né, a gente pode animar. Então eu clico com o botão direito em tensão e animo. Né? Então aqui eu tenho uma animação da carga aqui da força que eu estou aplicando. Fora isso também eu tenho o gráfico do deslocamento, tá certo? E a deformação também.